Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é a Vivi. Hoje eu peguei um paciente para fazer o laudo dele, tô acompanhando ele tem 3 meses, né? E ele chegou para mim, e agora eu vou encaminhá-lo para a parte da psiquiatria, porque aqui os diagnósticos são feitos pelos psicólogos e os psicólogos encaminham, depois de ter já aplicado os testes e tudo, para o psiquiatra ou para o neuro, para poder que eles prescrevam as medicações. Mas, quando chega no psiquiatra ou chega no neurologista, né? Já chega já com mais ou menos o diagnóstico pronto. E eu digo mais ou menos porque a gente já aplica todos os testes. E normalmente é que eles confiam muito na opinião que o psicólogo gerou a respeito do relatório. Até porque aqui as pessoas são muito especializadas. Vamos supor, psicólogo clínico, ele é clínico. Então, ele é para diagnosticar mesmo, para gerar diagnóstico. Então, o clínico, ele tem especialização em crianças, que é a psicologia do desenvolvimento, o Development Psychology, ou adultos, né? Então, tá ali naquele setor, né? E o psicologia da criança vai até os adolescentes, né? E o clínico, ele é da área clínica, ele vai para a parte voltada a diagnóstico de adultos. Então, é uma moça que veio adulta, né, para um tratamento, depois de ter passado por várias terapias diferentes, vários processos de terapias diferentes no Brasil, e me procurou para poder entender porque as terapias não funcionam com ela, né? Ela não não conseguiu bons resultados com o processo terapêutico. E aí tentou vários tipos de sessões, vários métodos terapêuticos, vários psicólogos. Eu não digo nem método, porque eu não acho que ela nem buscava os métodos, ela buscava indicação de psicólogo aí, né? Buscou psicanalista, buscou várias linhas diferentes e tal, mas sem saber que eram linhas diferentes, porque eu acho que o brasileiro é bem leigo nesse discurso do que é que o psicólogo faz, o psicanalista faz, e que tipo de abordagem cada uma das linhas, terceira geração, complementista, enfim. Isso é um outro discurso que eu posso gravar um dia pra vocês, explicando a diferença. E aí, ela veio até mim. Então, eu acompanhei ela 3 meses para poder... Eu sou muito conhecida aqui por diagnóstico, né? Mesmo aqui na Itália, na Inglaterra, eu sou muito conhecida por diagnóstico porque eu sou muito rápida. Eu digo rápida, mas mais rápida do que os outros, vamos dizer assim. Mas demora cerca de uns 3 meses para gerar um laudo, em alguns casos 6, depende do tipo de acompanhamento que tem que ser feito. Porém, eu sou mais ágil para fazer, né? O que as pessoas fazem, de repente, em 2 anos, 2 anos e meio, eu consigo gerar processos de cognição para fazer isso em menos tempo. Então, em 3 meses consegui o laudo dela. Ela veio com distúrbio obsessivo compulsivo, que a gente chama DOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo, que no Brasil é TOC. E foi isso que foi, em teoria, o diagnóstico que foi dado para ela, depois de ter passado que era trauma com o pai, trauma com a mãe, enfim, né? Mas aí, ela é uma moça de 24 anos, terminou a faculdade de Direito, e o que acontece? Ela tem muitas dificuldades relacionais, assim, dá pra perceber. E dificuldade, inclusive, para falar sobre os processos relacionais dela. No processo de diagnóstico, gente, é muito importante que a gente saia da caixa e perceba o indivíduo com milhões de variáveis. Então, a gente precisa entender que ela tem um sofrimento e no meio disso tem N variáveis. E checar todas as variáveis possíveis. Óbvio que não dá pra checar todas, mas todas possíveis, né? Para que gere a maior condição de diagnóstico, né? E ela, ao fim, né, ao fim de 3 meses, a gente constatou que ela tem espectro autístico, né? Apliquei os testes, confirmou como positivo. E o espectro autístico na mulher, ele tem características muito sutis, porque a mulher é muito mascara muitos sintomas, se adapta muito, tem uma empatia boa, às vezes até uma empatia cognitiva, mas tem uma empatia boa. Diferente do homem, não tem voz robótica. Diferente do homem, se dá muito bem com situações sociais, é comunicativa, muitas vezes, não é necessariamente, a não ser que ela seja introvertida, tem uma boa comunicação, convive no social, mas sofre de ansiedade, depressão, transtorno de humor, que é uma das características, né? E no caso dela, como não foi tratada desde pequena, ela desenvolveu o distúrbio obsessivo compulsivo por conta de não ter sido tratada. Só que, quando ela foi no psiquiatra por uma vez, que ela não tomou o medicamento, ela foi diagnosticada com distúrbio obsessivo de personalidade, que não é distúrbio obsessivo compulsivo normal, né? Não é o transtorno obsessivo compulsivo TOC,
O distúrbio de personalidade é diferente, porque ele tem uma diferença entre obsessão e compulsão, que no caso do distúrbio obsessivo de personalidade, parece da personalidade da pessoa. O que eu quero dizer, e vou deixar o artigo científico para vocês, é que o autismo de nível leve, ele tende a desenvolver psicopatologias, distúrbio de humor, desenvolver ansiedade, depressão, pode vir a ter como comorbidade processos do tipo hiperatividade, déficit de atenção, fala rápida, né? Ou exclusão social, isolamento. Então, é muito importante quem trabalha com isso, ou quem já passou por vários diagnósticos, de ter a convicção de olhar isso com carinho, entendeu? E nunca ter preocupação de ter que reavaliar. Quando a gente lauda alguém aqui ou dá um diagnóstico, a gente tem que refazer isso a cada 1 ano. Então, não é que você colocou isso e que isso é para sempre, porque o cérebro é neuroplástico, né? Então, quando eu pego um paciente como ela, já fiz vários treinamentos, as apostilas de treinamentos que ela tem que seguir, as rotinas, toda sessão tem exercícios para a semana para ela fazer. E aí, isso promove neuroplasticidade, por consequência, diminui o caso. Então, a tendência é que ela venha ter só o espectro autístico leve, de suporte 1, e não tenha mais outras coisas que foi desenvolvida por conta do não tratamento dos processos, né? Algumas delas talvez fiquem porque são próprio da genética dela mesma, mas enfim. Tirando essa parte, é muito importante aqui a gente pegar a demanda, que a gente chama aqui, né? Recolhe a demanda, recolhe a pergunta, da pessoa, o que ela tem como interesse trabalhar. Depois você gera um processo de avaliação. Depois da avaliação, você faz o diagnóstico. Depois do diagnóstico, você faz o sustenho, que nós chamamos, né? Que seria o suporte, né? Terapêutico, inclusive com exercícios para poder gerar conceitos e resultados bons para essa pessoa, porque comportamento se molda com treinamentos. Não adianta vocês pensarem que só de ter a consciência sobre um problema vocês mudaram ele. Vocês mudaram parte dele porque vocês têm a consciência, mas não significa que os comportamentos viciosos vão embora, né? O vício continua. E algumas vezes, para mudar esses comportamentos, são necessários medicamentos. Por isso que a gente depende, às vezes, do neurologista e depende do suporte da psiquiatria. E aí depende muito de qual é a base do diagnóstico. No caso dela, que é o espectro autístico, quem vai tratar para mim é o psiquiatra, porque hoje o que dá muito trabalho na neuroplasticidade dela é o distúrbio obsessivo compulsivo, somado à rigidez de movimentos. Então, eu preciso diminuir o grau de ansiedade dela para poder trabalhar a neuroplasticidade, tá? Então, fica aí a dica para quem passa por processo de avaliação e não conseguiu concluir ainda, né? E mais do que tudo, fica aí a dica para quem trabalha com isso, para poder gerar novos resultados, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.